What's your favorite scary movie? Os segredos nunca ficam guardados por muito tempo. E no filme Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, o seu segredo vai retornar mais uma vez para te matar. Mais dessa vez nas Bahamas. Então a sequência abraça o absurdo e você tem que apertar o botãozinho da suspensão da descrença para se divertir com o filme. Porque ele assume um tom muito mais humorístico. Mas o filme cumpre a proposta de uma sequência de terror que é mais violência, mais sangue, mais contagem de corpos, expansão da mitologia, e é um filme que você acaba apreciando ao longo dos anos. Mas, se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes e muito mais sobre o mundo do terror. Então bora para a análise completa de Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, e a análise do primeiro filme já está disponível no canal e do terceiro filme vai estar disponível em breve. O filme então começa com mais um sonho da Julie igual no fim do primeiro filme, o que vai demonstrar então que mesmo depois de um ano, ela ainda está traumatizada com o que aconteceu e ainda acredita que o pescador pode voltar. E isso é visto bastante quando ela chega num apartamento em que ela mora com a sua amiga Carla, que é cheio de crincos, e do lado da mesa da cabeceira dela tem uma foto ali da Ellen, sua amiga que foi morta pelo pescador lá no primeiro filme, né? E além de lidar com esse trauma, o relacionamento dela com o Ray vai de mal a pior. Eles estão namorando à distância. A Julie acaba se recusando a voltar a Southport e Ray continua trabalhando como pescador e cria dificuldades para se encontrar com ela, em vez de entender o lado da namorada sobre os traumas que ela está vivendo. Então os dois vivem brigando e nisso então surge o Will, novo amigo da Julie da faculdade, que demonstra o interesse nela. Isso é um detalhe, galera, eu tinha um crush nesse Will, nossa. Mas enfim, continuando aqui. A sua amiga então, Carla, a todo momento tenta animar a Julie e a leva para uma festa, mas a Julie ali não consegue relaxar e vê o pescador em todos os lugares, e você acaba se questionando se é uma alucinação ou se ele realmente estava lá. Assim, eu acho a Carla uma ótima amiga, porque a todo momento ela tenta animar a Julie de todas as formas possíveis, para que ela se divirta, para que ela esqueça de tudo, pelo menos por um breve momento ali, esquecer dos seus traumas. Então ela é uma ótima amiga, sempre apoiando a Julie, sempre ouvindo ela, sempre estando do lado dela. A Carla é maravilhosa realmente, galera. E nisso, então, entra o insuportável do Tyrell, o namorado da Carla, que só quer saber de crãozão, e é realmente um babacão o filme inteiro com a Julie. Mas eu acho aqui, galera, que o prêmio de personagem insuportável fica pro Tyrell. Nossa, gente, sério, cara chato pra cacete. E aqui, né, o Jack Black sendo Jack Black, interpretando os mesmos tipos de personagens cômicos fora da casinha e que falam alto desde os anos 90, assim, nada mudou para o ator desde então, interpreta praticamente os mesmos personagens. Mas, num belo dia, a Carla recebe a ligação do rádio local sobre o concurso para ganhar convenientes 4 passagens para as Bahamas, e a única coisa que ela precisa responder é qual a capital do Brasil. E depois então de achar um saco de café na cozinha da casa delas, a Carla responde Rio de Janeiro. Rio. Rio de Janeiro. Então, pra gente que mora no Brasil, já percebe desde esse momento que algo de errado não está certo. Então a gente já sabe que tem uma pegadinha aí no meio de tudo isso. Ou, como a gente sabe que os Estados Unidos são péssimos em geografia internacional, que eles poderiam ter feito um erro grotesco sobre a capital do Brasil ali, né, galera?
Mas assim, essa reviravolta com certeza teve muito mais efeito em alguém que não sabe qual é a capital do Brasil e nem desconfiava então que toda essa viagem para as Bahamas era uma farsa e uma armadilha do vilão. Então, infelizmente pra gente, não temos essa surpresa, então perde um pouco do impacto dessa revelação lá no finalzinho do filme. Mas eu também acho que levar o filme para as Bahamas foi algo muito surreal demais, sabe? E você, como eu disse para vocês, tem que ligar aquele botãozinho da suspensão da descrença aqui. Porque assim, eu até entendo que o pescador ele quer isolar a Julie, montar uma armadilha, mas é um absurdo, é too much, sabe? Armar todo um plot da estação do rádio, entrar em contato com o hotel sobre isso, arrumar 2 suítes, 4 passagens de avião. Será que o Ben Willis custou toda a viagem só pra matar a Julie, gente? Pelo amor de Deus. Essa gente inventa cada coisa. Ou ele conseguiu ali uma permuta da farsa do rádio, sabe? E outra coisa também é que quando eles chegam nas Bahamas, tá lotado de gente ali nas docas, na praia, no hotel, e do nada, todo mundo desaparece e sobra somente os personagens ali principais para morrer. Foi realmente bizarra a mudança drástica. Eles chegam, tá lotado, saem do hotel, tá ninguém praticamente, sabe? Eu sei que a temporada tava acabando, época de furacões, mas a mudança entre uma cena, como eu falei, cheia de gente e outra sem mais ninguém, foi muito rápida. Eles podiam ter feito de uma forma mais gradativa, sabe? E, gente, assim, que hospitalidade horrorosa do hotel é essa? É uma hostilidade, na verdade, né? É assim que eles tratam os turistas, sabe? O recepcionista super rude, mal educado, a Nancy também fazendo caras e bocas, julgando lá os turistas. Sério, se tivesse TripAdvisor naquela época, alguma coisa do tipo, uma estrelinha ali só por conta dessa hostilidade do atendimento. Mas, assim, se a gente ligar, como eu falei pra vocês, de novo aqui, ó, o botão da suspensão da descrença, as Bahamas ali no meio de uma tempestade se torna um local bem interessante e realmente diferente dos filmes de terror e sai daquela locação da faculdade, como eles quiseram nessa sequência para não se parecer muito com Pânico 2. E os personagens também isolados numa ilha, em outro país, no meio desse furacão, sem nenhum tipo de comunicação, sem meios de fugir da ilha, cria uma atmosfera bem claustrofóbica. E claro que também aumenta a tensão, porque como eles vão sair de lá? Não tem como, é muito difícil, sabe? E esse filme ele consegue retratar muito bem o estresse pós-traumático da Julie, bem realista. Ela já começa tendo pesadelos ali naquela cena, né, da igreja. Ela também tem algumas alucinações com o pescador, então você consegue perceber que ela sempre está no limite do surto. Ela está sempre alerta, sempre está sobressaltada, se assustando com bagulhos de estalinhos, tendo várias crancas na casa dela, olhando para a foto da Ellen, fugindo o máximo que pode de Southport, e quando ela recebe um bilhete de Will na sua suíte do hotel, obviamente ela já acha que é do pescador. Então, assim, por mais que ela tente se animar, se manter firme, se divertir, ela não consegue. O medo, a paranoia e o estresse batem com força ali. Por isso ela aceita rapidamente, sem nem questionar essa viagem para as Bahamas. Com certeza lá em outro país, longe de tudo e de todos, ela se sentiria segura e longe dos problemas e mais uma vez tenta enfiar o Ray no meio, mas claro que ele é um babaca com ela, né? Mas todo momento também que a Julie ela tenta se divertir de alguma forma e ficar um pouco mais leve, lá está uma ameaça contra ela. E aí que ela começa a se questionar: tudo o que estou vendo é real ou não? Só eu que estou vendo essas coisas. E como que o Ben Willis apareceria no hotel vazio, numa ilha das Bahamas, no meio de um furacão? Não faz sentido. Mas aqui no filme, né, enfim. Então ela tenta lutar contra isso o tempo inteiro, porque ela não sabe que toda a sua viagem era, na verdade, uma armadilha. Mas a gente sabe disso tudo. Enquanto isso, então, galera, o Ben Willis já tá ali se aproveitando disso, já tá matando geral, eles nem percebem a ameaça chegando ali do Ben Willis. Somente a Julie, né, que já se questiona, mas ninguém acredita nela,
talvez por um momento nem ela também acreditava nela mesma, viu? Porque assim, ela teria que assumir que o seu maior terror está de volta. Sério, assim, pra mim poucas sequências de filmes de terror conseguem trazer um estresse pós-traumático de forma tão realista e eficiente como esse filme trouxe. E toda essa tortura psicológica também que o pescador faz nela é extremamente eficaz, com as mensagens, o corpo no armário, prender ela na mesa de bronzeamento e, pra mim, o mais pesado, com certeza, montar o próprio túmulo dela, gente. E outro fato bem positivo nesse filme é que eles mantiveram o modus operandi do pescador. Quando ele ataca o Ray na estrada, ele usa a mesma técnica do beco lá no primeiro filme com o policial e a Ellen. Quando ele arrasta o corpo da faxineira, lembra muito de como ele faz com o corpo da Elsa. Quando ele coloca o corpo do cara da doca no armário do quarto da Julie, lembra muito ele colocando ali o corpo do Max no porta-malas do carro dela no primeiro filme. E claro, também, obviamente, as mensagens que ele envia para Julie, como no karaokê, que para mim se tornou uma das cenas icônicas da franquia, e os pequenos ataques também, né, contra a Julie, como a mesa do bronzeamento artificial, que também para mim é uma das cenas mais marcantes da franquia. E tudo isso também mantendo a sua frieza, sua calma, perseguindo as pessoas lentamente enquanto elas se desesperam ali. Então ele manteve ali seu modus operandi. Nesse filme também o pescador tá mais brutal, temos mais contagem de corpos do que no primeiro filme. Temos também mais sangue e ele ainda usa outras armas além do gancho, como uma tesoura de poda e um facão. Claro que a regra de uma sequência de terror, como eu disse para vocês, é sempre ser maior, com mais mortes, mais sangues. E também com o novo diretor, dessa vez o Danny Cannon assume a posição lá de diretor, não tem aquela regra de nenhum ou mínimo de sangue que o diretor do primeiro filme tinha. Lembra que eu falei pra vocês várias vezes aqui no canal? Mas isso não tira realmente o mérito do filme de ainda possuir cenas de suspense bem construídas, toda aquela tensão que eu falei pra vocês sobre eles estarem isolados numa ilha, sem ter como sair por conta desse furacão. E por mais que tenhamos um novo diretor, a sequência ainda mantém a atmosfera do primeiro filme, principalmente por esse suspense, pela trilha sonora, que eu já falei aqui pra vocês que eu acho bem subestimada. E também, galera, outra parte subestimada pra mim é a perseguição da Carla, que é muito boa, assim. Por mais que eles poderiam ter feito ela um pouco mais longa, ser mais tensa. Tinha locações muito interessantes ali que eles podiam ter explorado mais, como talvez uma perseguição pelos corredores do hotel, ou até mesmo pelos telhados do hotel, antes dela cair lá na estufa, sabe? E Carla, minha filha, você não conhece geografia e pelo jeito nem física, né? Tá vendo que o vidro tá quebrando, coloca o outro pé no mesmo vidro para ele quebrar de vez. Não pode ficar de pé, minha filha. Você tem que ir engatinhando para distribuir o peso e evitar o vidro de quebrar, né? Mas enfim, mesmo assim, uma perseguição tensa. Ainda mais que a gente gosta da Carla, né? Porque ela é muito fofa, carismática, como eu disse, uma excelente amiga. E também, né? A gente fica muito feliz que ela sobreviveu no final. Então foi uma grata surpresa ali, a melhor amiga da protagonista sobreviver no final. E aqui o Ray, gente. O Ray, pelo menos, tem muito mais o que fazer no filme, né? Por mais que ele tenha pouco tempo de tela, assim como no primeiro, aqui nesse filme a gente vê um outro lado dele, que é a sua obstinação de salvar a Julie. Então, depois de ter sido atropelado e fugir do hospital, ele vende a aliança que pediria ela em casamento e compra arma e balas. Viaja de ônibus ali por horas e ainda pega um barco no meio da tempestade para ir até as Bahamas para salvar a Julie. Assim, gente, geograficamente, não sei se isso seria possível, mas, mais uma vez, a gente liga o botãozinho da suspensão da descrença, porque também o timing dele é perfeito, né? Ele sabia exatamente onde ir até o cemitério, onde o clímax está ali acontecendo. Naquela ilha gigante, ele chegou na hora certa, no momento certo naquele cemitério. Como ele sabia?
Não sabemos, né? E outro fator que eu gosto também é que o filme tem vários pontos de virada da narrativa, o que faz o filme ser bem dinâmico. O primeiro, com certeza, é o hotel ficar completamente vazio para surpresa ali dos personagens. Depois, quando eles encontram os corpos dos funcionários mortos, e aí que eles começam a acreditar na Julie. E com isso, então, temos uma cena que para mim é muito potente, que é quando a Julie, ela conta a verdade na doca, bem no meio daquela chuva, né? Ela havia mentido sobre Ben Willis, que ele estava morto, mas na verdade somente desapareceu. E também a decepção da Carla ali, para quem ela mentiu também. Para mim é uma cena muito poderosa, que é uma outra virada da narrativa, porque é aqui que todos percebem a ameaça em que eles estão enfrentando e começam a acreditar na Julie. Porque nesse filme não é o slasher whodunit mais, porque nós já sabemos quem está fazendo tudo e toda a identidade, o Ben Willis. Então por isso que temos vários plot twists para termos algumas surpresas durante o filme. E uma outra virada também é a revelação do capital verdadeiro do Brasil, que pra gente não tem impacto nenhum, mas pros personagens sim. Então eles percebem que, na verdade, tudo era uma armadilha mortal desde o início. E aqui vamos para mais um plot twist que poucos percebem, mas havia pistas ali, viu? De que o Will, na verdade, é filho de Ben Willis. Will Benson, filho de Ben. É sobre isso, né? Assim, é meio cringe. Mas fazer o quê, né? Porque aqui nesse filme, galera, temos mais revelações também sobre o passado do pescador, que contradizem um pouco ali em relação ao primeiro filme. O Ben Willis trabalhava nesse mesmo hotel em que os personagens estão ficando. Ele, por ciúmes, supostamente acabou matando a sua esposa e sumiu com seus 2 filhos, Suzy e Will. Então ele deve ter ido lá para Southport, morar lá, virou um pescador lá na cidade. Mas no primeiro filme não há menção nenhuma da Suzy ter um outro irmão. A Julie, ela lê um artigo da morte da Suzy falando que ela deixou seu noivo David e o seu pai Ben, mas nada de um irmão. Então onde estava o Will nesse tempo todo? O Ben então culpou a morte da sua filha no David. Matou então 1 ano depois o David, no 4 de julho. No mesmo dia, então, ele foi atropelado pela Julie, pelos seus amigos. E 1 ano depois ele persegue e mata eles. Ele foge e 1 ano depois ele de novo planeja sua segunda vingança. Nossa, muita coisa, né? Meu Deus. Eles mudam, assim, completamente a história ali do Ben, sabe? Que poderia ter sido um homem comum, que perdeu sua filha, no meio do luto se torna um assassino, mas esse filme revela que ele sempre foi um assassino. Então transforma ele no vilão desde sempre na sua vida, do que realmente ser uma vítima de uma tragédia que acaba enlouquecendo e se tornando um vilão depois. Há realmente uma grande diferença aqui, galera, em relação a essas duas partes, sabe? Mas eu realmente não acho que a gente precisava de termos tantas informações assim sobre o passado dele. Mas eu preciso comentar, galera, aqui que tem uma cena que eu gostei bastante, que é extremamente simbólica, é quando o Ben, né, acidentalmente ele mata seu próprio filho. Então assim, toda a vingança que ele tramou acaba se voltando contra ele ali. E eu amei simplesmente o ponto de virada também da própria Julie. Julie cansada, ela completamente com raiva, na sua ira. No primeiro filme, ela não luta ali corporalmente contra o pescador. Ela precisa ser salva pelo Ray naquela perseguição do barco. Ela grita e praticamente não faz nada, não luta nada contra o pescador. Aqui ela tá muito diferente. Ela assume uma posição realmente de guerreira. Lá no final do filme, ela pega a arma e vai pá, e mata o pescador com as próprias mãos a sangue frio. Então é uma evolução muito grande do personagem da Julie, o que é muito interessante aqui. Ela é a grande protagonista do filme e tem o seu momento triunfal de Final Girl, derrotando o vilão ali no final, o que é muito, mas muito bem realizado e executado aqui nesse filme. E depois disso, então, assim como o primeiro filme, ele termina numa cena de sonho
com a Julie sendo atacada pelo pescador na casa dela. Aqui, Julie e Ray estão noivos, estão morando juntos, mas parte dessa cena foi um sonho, principalmente quando a Julie ela sobe as escadas, o Ray tá lá escovando os dentes, ela acaba comentando que quase adormecia no sofá. Mas ela realmente dormiu e sonhou com o ataque. Então parte dessa cena final é um sonho. E ali a gente fica sem saber sobre esses personagens por 28 anos. Eu acho que eles podiam ter dado um final um pouco mais palpável pro filme, uma finalização maior ali do que essa cena. Mas, enfim, pelo menos nós vamos ganhar um novo filme pra gente saber o que aconteceu com esses personagens depois do finalzinho. E a Carla também, ela some, a gente não tem mais notícia dela, então tomara que nesse novo filme também tenhamos algumas notícias da Carla. Mas assim, o filme ele tem muitos problemas, como eu falei pra vocês, principalmente em relação à história, que é pouco forçada, o que claro também que é culpa do roteiro, sabe? Bem que eles podiam ter chamado o Kevin Williamson de volta, só para poder lapidar esse roteiro de alguma forma, mas ele estava também ocupado ali com Pânico 2, né? Mas mesmo assim, galera, com o tempo eu percebi que esse filme tem mais acertos do que eu, sabe? E eu acabei apreciando ele mais ao longo dos anos. Mas e vocês? Vocês gostam dessa sequência? Acham ela exagerada? Ou aperta o botão da suspensão da descrença, mais uma vez aqui o botãozinho, né? E acabam se divertindo com esse filme, galera. Mas vocês são do time que defendem essa sequência, ou que não gostam, ou que começaram a apreciar ao longo desses anos, reassistindo o filme várias vezes. Essa semana mesmo eu falei pra vocês, né? Vou trazer aqui a revisitação do terceiro filme, quem sabe da série, eu tô pensando ali, né? E o que você tá esperando ali pra deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, porque o Esquenta, eu sei que vocês fizeram no verão passado, continua bombando aqui, e até os próximos vídeos.